volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha, o tema de hoje é importantíssimo. Nós vamos procurar responder da melhor forma possível o que todo mundo quer saber. HAARP é teoria da conspiração? É ou não é? Devido à importância desse tema, você que está ouvindo pelo YouTube, no Facebook, no Instagram ou no TikTok, compartilhe. Vocês vão observar que é a primeira vez que eu peço isso, mas devido à importância do tema, eu entendo que é melhor compartilhar. A pergunta é: HAARP é teoria da conspiração? Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Afinal de contas, HAARP é uma teoria da conspiração ou não é? É ou não é? E essa é uma resposta que eu convido você, cada um dos meus ouvintes, a chegar a uma conclusão. E chegou a uma conclusão, tá certo você, a conclusão que você chegar. Isso que é independência de pensamento. Você não vai chegar à conclusão porque alguém está te falando. Não, você vai chegar a uma conclusão própria. Ouvindo o programa, fazendo suas próprias pesquisas, aí você chega a uma conclusão própria. Quando falamos de teoria da conspiração, temos a impressão de ser uma maluquice sem pé nem cabeça. Que tem um malucão aí falando, ou uma malucona aí falando, e falando bobagem e tal, totalmente abilolado e falando uma série de bobagens. Essa que é a questão que se coloca na teoria da conspiração. Quer dizer, é gente maluca falando ou tem algum fundamento? Vamos lá ver. Então mostrarei a minha investigação e você, meu ouvinte, poderá investigar depois e chegar às suas próprias respostas. Então vou trazer a minha investigação e você faz a sua, chega às suas respostas, né? Bom, vamos lá. Primeira pergunta. O HAARP existe? Então você pode pensar assim, bom, se a teoria da conspiração vai ver que nem existe. Sim, existe. Há um conjunto de antenas no Alasca, próximo de Gacona. São 360 antenas instaladas e HAARP significa em português Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência. Esse conjunto de antenas construído foi financiado pela Força Aérea e pela Marinha dos Estados Unidos, bem como pela Universidade do Alasca. Olha, foi financiado pela Força Aérea, pela Marinha. Olha, interessante, né? Segunda pergunta. Por que tantas pessoas dizem que o HAARP é uma arma climática? Ué, mas da onde tiraram isso? Você lê aqui num lugar, lê em outro lugar. Não, é apenas observação da ionosfera. Por que falam isso? Não entendo. Vamos lá. Porque em 2002, o parlamento russo apresentou ao presidente Vladimir Putin um relatório assinado por 90 deputados dos Comitês de Relações Internacionais e de Defesa, no qual alega que o projeto HAARP é uma nova arma geofísica. O parlamento russo fez um documento para o Putin, alegando que sim, que é uma nova arma geofísica. Não é um malucão falando, foi o parlamento russo. Ou seja, quem declarou que o HAARP é uma arma geofísica
não foi um maluco teórico da conspiração, mas o parlamento russo, em um relatório assinado por 90 deputados. Opa! Coisa já chama atenção por aqui. Não estou querendo que você já conclua alguma coisa, mas não chama atenção? Será que um documento tão sério como esse teria sido feito de modo leviano? Assim, vamos fazer por fazer, vamos escrever qualquer bobagem? Será? Pelo parlamento russo? Vamos lá. Terceira pergunta. Será que os Estados Unidos fariam e usariam uma arma climática? André, poxa vida. Eu não sei se os Estados Unidos seriam capazes de fazer uma coisa como essa, né? Não, acho que não. Aí tem um exagero, né? É o que parece, né? É o que parece. Sim, eles fariam e usariam uma arma climática. Sabe por quê? Na guerra do Vietnã, foi feito o projeto Popeye pelos norte-americanos, vamos lembrar, pelo exército norte-americano, pela Força Aérea norte-americana. E 82% das nuvens semeadas produziam chuvas em níveis acima do normal. Ou seja, os norte-americanos já usaram armas climáticas na Guerra do Vietnã. Sabia disso? O projeto Popeye se tornou Operação Popeye. Então, esse projeto Popeye que foi feito nos Estados Unidos foi aplicado no Vietnã na Operação Popeye. E os Estados Unidos produziram chuvas intensas no Laos, Vietnã e Camboja, lançando iodeto de prata e iodeto de chumbo nas nuvens entre 1967 e 1972. Os Estados Unidos já produziram armas climáticas e já usaram armas climáticas. Chama atenção, né? Só que este uso de uma arma climática se tornou um escândalo nos Estados Unidos. Quando a população soube, se tornou um escândalo. O que aconteceu na sequência? As Forças Armadas usaram as armas climáticas. Mas, devido ao escândalo internacional, quando isso foi descoberto, o Senado norte-americano proibiu o uso de armas climáticas em 1973. Então, se as Forças Armadas usaram, o Senado vetou. Não pode mais ser usado. Mas depois que isso se tornou um escândalo. Olha que interessante esses dados históricos, né, sobre armas climáticas. Além disso, existem dezenas de patentes de outras armas climáticas nos Estados Unidos. Dezenas de patentes de armas climáticas. Ok. Mas a descoberta do uso delas provocaria um escândalo internacional. Você imagina se de repente se descobre que os Estados Unidos, quando eu falo Estados Unidos, estou dizendo Forças Armadas norte-americanas, estão usando armas climáticas no mundo. Você imagina o escândalo disso? Então, seria um escândalo internacional. Então, tudo que é feito com o maior sigilo possível, evidentemente. Quarta pergunta. O que as autoridades norte-americanas falam sobre o HAARP? Então, se você fizer a sua pesquisa, se você observar o que eles falam sobre o HAARP, vocês vão ver a seguinte resposta, que é uma resposta oficial, vamos dizer assim. O propósito oficial declarado pelas autoridades sobre o HAARP é entender, simular e controlar os processos ionosféricos. Olha aí.
Vamos lembrar que a ionosfera é uma das camadas da atmosfera. É a camada mais energética da atmosfera, tá? Mas vamos analisar essa frase. Entender, simular e controlar os processos ionosféricos. Vamos analisar, ou seja, vamos separar por partes e vamos ver o que isso significa. Primeiro, entender é normal e faz parte de toda a pesquisa. Bom, vamos entender o funcionamento da ionosfera. Tranquilo, normal. Agora, a segunda palavra já é um pouquinho mais complicada. Simular já se torna mais complicado. Simular o quê? Uma condição climática? Já fica mais complicado. E controlar é mais complicado ainda. Dá a entender que é possível controlar o tempo nas condições climáticas. Então, dá a entender que já é possível, através do HAARP, controlar o tempo através das condições climáticas. Dá a entender, porque a justificativa oficial é muito vaga. É uma frase complicada e dúbia, mas geralmente as pessoas leem apressadamente e não se atentam no significado de cada palavra. Então, entender tudo bem, mas simular, controlar a ionosfera, aí já começa a ficar um pouco mais complicado. Mas se por acaso o HAARP foi utilizado na mudança de condições climáticas pelo mundo, será um escândalo internacional muito maior do que na época da Guerra do Vietnã, porque lá era um conflito localizado. E se o HAARP foi utilizado como arma climática no mundo, aí sim teremos um escândalo internacional terrível. Então, é uma situação muito mais delicada do que foi na Guerra do Vietnã. Quinta pergunta. Mas foi só o parlamento russo que expôs a possibilidade do HAARP ser uma arma climática? Porque você pode pensar assim, André, você não conhece a rivalidade histórica dos russos com os americanos. Vai ver que os russos falaram isso para falar mal dos americanos, aquela coisa toda. Bom, então, se fossem só os russos, mas não. Em 1999, o Parlamento Europeu emitiu uma resolução onde afirmava que o projeto HAARP manipulava o meio ambiente com fins militares. Documento de 1999, feito pelo Parlamento Europeu. Não é um malucão da teoria da conspiração falando. É o Parlamento Europeu confirmando o que o Parlamento Russo já havia dito. Olha aí. O Parlamento Europeu, aliás, que o Parlamento Russo falaria um pouco mais adiante, de fato. O Parlamento Europeu solicitou que o HAARP fosse avaliado sobre as possíveis consequências do seu uso para o meio ambiente mundial e para a saúde das pessoas em geral. Propôs o seguinte: vamos verificar se isso pode realmente prejudicar as condições ambientais do mundo e condições de saúde das pessoas. Precisamos investigar isso. Então, documento seríssimo feito pelo Parlamento Europeu em 1999. As Forças Armadas norte-americanas afirmaram que o projeto HAARP se encerrou em 2015. Então, não, fiquem tranquilos. Todos que estão aí se levantando, o Parlamento Europeu, o Parlamento Russo, tudo acabou em 2015. Ué, mas as instalações continuam intactas. Então a coisa pode ter também um outro viés. Mas podemos acreditar nessa afirmação?
uma vez que é um sigilo na construção de novas tecnologias de guerra. Por exemplo, se você não assistiu, vale a pena assistir, evidentemente, o filme Oppenheimer. A construção da bomba atômica, do projeto Oppenheimer, projeto Manhattan, né, liderada por Oppenheimer, foi feita em total sigilo, evidentemente. Então, quando explode a bomba atômica, ninguém esperava por isso. O próprio Oppenheimer, depois, né, de ter liderado o projeto Manhattan, entrou em profunda depressão, né, quando ele viu que ele foi responsável pela morte de várias pessoas. Mas o argumento das Forças Armadas norte-americanas era o seguinte: nós precisamos fazer isso para acabar com a guerra. Tá bom. Então o que o Oppenheimer começou a falar? Olha, então não façamos bombas mais potentes que essas. Porque já havia um projeto para fazer a bomba de hidrogênio, muito mais potente que a bomba atômica. E ninguém ouviu Oppenheimer. E ninguém quis saber do Oppenheimer. Continuaram com o projeto com a bomba H, com a bomba de hidrogênio. E se já jogaram uma bomba atômica em Hiroshima, qual seria a necessidade de 3 dias depois jogar uma outra bomba atômica em Nagasaki? Ou seja, é para terminar a guerra? Ou tem outros objetivos ainda? Objetivos militares, objetivos de observação do potencial de bomba, porque foi uma outra bomba. Foi lá depois com o Fat Boy, uma outra bomba atômica. Será que era objetivo só de terminar a guerra? Porque os Estados Unidos continuou com a sua produção de armas nucleares. Só que essa produção de armas nucleares, ela continuou, e os Estados Unidos e mesmo a Rússia se tornaram as grandes potências nucleares da atualidade. A própria construção da bomba atômica, liderada por Oppenheimer, foi feita em total sigilo. Então, houve um total sigilo na Operação Manhattan, evidentemente. Bom, e isso entra na Lei de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Então, fazer armas nucleares e até armas climáticas é lei de segurança nacional, né? Vamos lá para a sexta pergunta. Então não foi um teórico maluco da conspiração que denunciou Harp, mas os parlamentos europeu e russo? Então não foi um doidão aí que falou qualquer coisa, estava num dia delirante, inventou uma história. Não foi bem isso. Olha que interessante. Sim, o parlamento russo fez o seguinte comunicado para a imprensa internacional. Os Estados Unidos estão criando novas armas geofísicas que podem influenciar a baixa atmosfera terrestre. Isso a partir de um documento oficial. A significação desse salto qualitativo pode ser comparado à transição de armas brancas para armas de fogo, ou de armas convencionais para armas nucleares. Este novo tipo de armas difere dos tipos anteriores à medida que a baixa atmosfera terrestre torna-se objeto direto de influência a um dos seus componentes. Bom, e você, meu amigo ouvinte? Minha amiga ouvinte, o que você acha? Qual a sua conclusão? André, ainda não estou convencido nem de um lado nem de outro, eu vou investigar. Perfeito, maravilha. Dá uma investigada. Só que eu sugiro o seguinte, quando investigar, você vai ter aquelas opiniões oficiais, né?
E as opiniões oficiais vão ser dadas pelas próprias Forças Armadas norte-americanas. Então é claro que eles não vão dizer assim, olha, sim, é uma arma usada. Eles vão dizer não, não, é só um local para observação, para pesquisa científica. Não tem uma universidade ligada a isso, Universidade do Alasca? Então, é para pesquisa científica, a gente está observando a ionosfera. Não, aqueles termos que foram usados de simular e controlar, não, acho que foram mal usados. Não, é só observar, é só... Então, fontes oficiais tendem a falar assim. Agora você vai encontrar outras pesquisas que falam do parlamento russo, que falam do parlamento europeu, as declarações que foram feitas, as preocupações internacionais com a possibilidade do HAARP ser realmente uma arma climática. Então, a pergunta que fica para você se fazer, você pode até escrever nos comentários, você pode escrever, não acredito em nada disso, isso é realmente teoria da conspiração e eu vou respeitar 100%, porque essa é a sua opinião, claro, é mera teoria da conspiração. Ok, então alguns vão chegar a essa conclusão. Ou é realmente uma arma climática. E outros vão, se não ter certeza que seja, mas pelo menos observar de uma outra forma. Porque o que tem se divulgado ultimamente é que é teoria da conspiração. Mas aí você vai investigar, você descobre que tem tudo isso. Então você fica um pouco mais atento. Parlamento russo, Parlamento europeu, dizendo claramente que trata-se de uma arma geofísica e que é preocupante e que tem que ser investigado e que tem que ser observado, deixa uma dúvida no ar, no mínimo, não é verdade? Então, afinal de contas, o HAARP é mera teoria da conspiração ou é realmente uma arma climática? Deixe seus comentários, se você estiver assistindo pelo YouTube ou por outro meio, deixe seus comentários. E eu respeito todo e qualquer comentário. Não, André, lá vem você, isso é mera teoria da conspiração? Ok. Não, realmente me parece que alguma coisa a ser pensada de modo diverso. Ok. Então, vamos ver o que cada um pensa a esse respeito. E isso é muito importante na época atual, porque podemos estar diante de um problema muito sério diante de nós. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.